Calorosas saudações, e se há coisa mais barata do que esbanjar 3 mil milhões de euros numa companhia aérea, é colocar like neste vídeo. E não sou eu que o digo, é o próprio Pedro Nuno Santos, quando trocávamos mensagens hoje à tarde, imaginem só, no WhatsApp. Grande Pedro, é um fantástico, este amigo fantástico. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam aqui o canal, que ajuda imenso. E, melhor do que tudo, o Pedro Nuno Santos não vos obriga a esbanjar 300 euros a cada um de nós por causa disso. E partilhem também nas redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, essas coisas. Código Sousa 10 na Prozis, segundo link da descrição. Ora, Pedro Nuno Santos e Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista da SIC, estiveram ontem em debate pleno, uma entrevista, mas com um clima aceso um com o outro, e vamos ver esta prestação péssima de Pedro Nuno Santos. Porque estamos a defender e a apresentar e a fazer aprovar medidas que nós defendemos durante a nossa campanha eleitoral. Mas gostaria de novas legislativas mais cedo ou mais tarde? Nós não, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Quem me parece que quer ter eleições é o Governo. O Governo é que está em combate com toda a gente, como eu disse ainda há pouco. É quem parece querer eleições. Tem sido o foco de instabilidade, não temos sido nós. Doutor, só aqui um ponto. É normal que o Governo esteja em combate com toda a gente, porque os outros partidos todos, tirando o CDS, mas são só 2 deputados, são a oposição. Mal seria. Eu não estou a defender o Luís Montenegro, não é questão de ser o Luís Montenegro ou o António Costa ou o Pedro Nuno Santos. É que isso é só óbvio, não é? Quem está no Governo normalmente combate a oposição e vice-versa. Não é o melhor argumento. Eu ouvia um comentador apoiante da AD dizer que o problema deste Governo é um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação, é muito mais do que isso. É um problema de incompetência política, de desorientação. Nós temos na saúde uma promoção de uma exoneração, depois é exigido ao diretor executivo demitido que apresente um plano de verão. Depois o plano de verão, afinal de contas, já existia, é da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. Só antes de agora começar aqui o roast, eu acho uma piada tremenda. Ele aqui diz que há alguma incompetência política no governo de Luís Montenegro, e há alguma, na Ministra da Administração Interna, que eu acho que foi uma escolha péssima, e outros exemplos também. Agora, quando ele vem dizer, como se fosse o arauto da qualidade governamental, quando o governo onde ele esteve, no espaço de 2 anos, teve para aí 17 demissões, e houve um que se demitiu 2 vezes, o Sr. João Galamba, e só não se demitiu mais cedo porque o chefe dele, o Primeiro-Ministro António Costa, não o deixou, vir dizer isto para a televisão, é preciso. A audácia. Temos uma associação. O senhor fala de exonerações e da mudança do logótipo como se não fosse uma coisa que todos os governos, de uma forma ou de outra, fizeram. Não fazia sentido que o PSD viesse governar com as escolhas do PS, ou fazia? A cara dele. Não é essa. Se é preciso fazer mudanças em alguns setores da administração pública, elas devem ser assumidas, explicadas de forma cabal, e não foram. Não se percebeu ainda bem. Aliás, foram chamados ao Parlamento, que é a razão da exoneração da saída ou da demissão do diretor executivo do SNS, ou a exoneração da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quando se faz... Mas vamos aqui a várias questões. Primeiro, das questões dos logótipos e etc. Disse que não foi abordado. Isso foi o tópico mais abordado. Não sei se... Por isso é que Portugal está como está. Apesar de eu achar que a questão da imagem é importante, etc. A questão do logotipo foi mais abordada do que a questão do IRS. E no final do dia não é o logotipo que me enche a barriga. É o IRS só quanto eu pago ou deixo de pagar. Portanto, isto não é verdade. Relativamente às questões da saúde e as outras restantes situações, eu aí até poderia concordar em determinado âmbito, certo? Mas, não fosse a saúde estar como está, no caso em concreto do exemplo dado, eu se calhar não é desculpabilizar, mas a verdade é que o Governo, a bem ou mal, está em funções há 1 mês e pouco, não é? E, portanto, a verdade é que Luís Montenegro disse que tinha 60 dias, acho que era um plano de reestruturação muito rápido de 60 dias, portanto até ao verão, para efetuar as mudanças e o plano de emergência para a saúde. Até aos 60 dias, eu pelo menos, não o posso criticar, e acho que não o devemos dar os 60 dias. Agora, a partir do 60º dia, do 61º, daqui a 1 mês e qualquer coisa, a partir daí, aí caímos-lhe todos em cima, obviamente. Agora, até lá, não me parece legítimo sequer. Ainda para mais, quem deixou a saúde num caos durante 9 anos foi o PS. A impressão que fica é de uma profunda instabilidade e desorientação. A história do IRS, o episódio IRS, que é alarmante, em que há um governo que tenta passar a ideia de que vai fazer uma redução substancial de 1.500 milhões de euros e que depois todos percebemos estava a reboque que afinal 1.300 era do governo anterior. Da proposta inicial do Partido Socialista. Isto não inspira
Ouviram no fundo, não é? Afinal estava a reboque. Era o que eu ia... Vamos só ouvi-lo até ao final. Debilidade. Permita-me avançar, Pedro Nuno Santos, porque Só antes de ouvirmos a próxima pergunta, comentário só aqui rápido à questão do IRS. É que ele fala da questão do IRS como se fosse muito diferente da AD. A diferença da AD, que é uma proposta de IRS péssima, a única parte da proposta de IRS da AD que efetivamente traz mudanças é nos rendimentos médios, médios elevados e elevados das pessoas que têm menos de 35 anos e oferem esses rendimentos. Porque de resto, para quem tem mais de 35 anos, 36 e adiante, a proposta de IRS é praticamente igual à do PS. Portanto, tanto uma como outra são péssimas. A diferença é que a AD dá 1,5€, 2€ a mais por mês. Que ao final do ano, estou farto de dizer isto, é um jantar. O Luís Montenegro, basicamente, em termos de proposta fiscal, foi eu pago-vos um jantar e tal, com um vinho não muito caro, que não, estes tempos tão difíceis, portanto, votem em mim. Portanto, o Luís Montenegro conseguiu isto. E de um lado não há razão para se justificar e deste lado muito menos, por amor de Deus. em relação às eleições, não quero falar disso, mas entretanto há umas eleições em junho que são as europeias. Pela minha experiência, os partidos políticos normalmente dizem que as europeias são importantes ou não são importantes na noite eleitoral, consoante lhes sai bem ou lhes sai mal. O que eu lhe pergunto hoje, antes das eleições, são importantes ou não? São importantes e nós queremos ganhar. Pode ser de outra maneira. Nós vamos Mas como barómetro nacional? Não vejo como barómetro. Quer dizer, são eleições europeias e nós vamos trabalhar para ganhar essas eleições europeias. Não há já a menor dúvida sobre isso. Guardem esta parte. Para que se no dia das eleições europeias for a AD ou Chega a ganhar as eleições europeias, o Pedro Nuno Santos tem este corte que ninguém o deixa mentir. As eleições europeias são importantes. E o Pedro Nuno Santos aí consegue fazer uma proeza fantástica, que é, no espaço de 6 meses, consegue perder 2 eleições, o que é genuinamente complicado. Estamos entusiasmados, estamos motivados, mobilizados para disputarmos as eleições europeias e vencermos as eleições europeias. Acho que esse é um sinal muito importante que o PS dá, não só do ponto de vista europeu, mas do ponto de vista, obviamente, também nacional. E nós vamos vamos travar esse combate. Temos uma grande candidata, com provas dadas, enquanto foi Ministra da Saúde, ela foi testada. É que de todos os argumentos que poderiam dar, as provas dadas enquanto Ministra da Saúde, lamento imenso, mas acho que é o pior exemplo que poderiam dar. Muito honestamente. É o pior exemplo que poderiam dar. Porque a prestação foi péssima, na altura. Continuou a ser péssima na prestação parlamentar não, porque ela depois teve pouco tempo como deputada, mas, enfim, até na prestação interna dentro do Partido Socialista. E ela era para ser colocada, Marta Temido, como candidata à Câmara de Lisboa, mas foi agora para a Europa. E porquê? Porquê? Ninguém percebeu bem porquê. Porque se calhar sabem perfeitamente que se fosse colocada contra Carlos Moedas, com todos os defeitos que tem, Carlos Moedas arrasava aquela eleição. Mas arrasava contra Marta Temido. Porque Marta Temido, verdade seja dita, não é uma candidata por aí além. Não é. E o Pedro Nuno Santos sabe disso. E eu até vou dizer mais. As eleições europeias, de um ponto de vista legislativo, são mais importantes para Portugal do que propriamente as eleições legislativas. Parece contraproducente, mas é verdade, porque mais de metade da nossa legislação é feita em Bruxelas, que nós temos que seguir. Portanto, a partir daí, metade das nossas leis estão dependentes do que é feito nas instituições supranacionais e não nas nacionais. E ele sabe disto. Por isso é que está preocupado. Numa situação de grande incerteza para todos nós, de grande dificuldade, e isso dá-nos também confiança, porque temos a certeza que o povo português tem uma memória boa da forma como a Marta Temido lidou com uma pandemia que nos suscitava a todos muita incerteza, muita dúvida, muita inquietação e que foi gerido de forma boa. A aposta na sua candidata, porque é que tem que passar por menorizar o candidato da AD? Mas eu não menorizei o candidato da AD. Menorizou, chamando-lhe um comentador. Não, isso foi a propósito do comentário televisivo excessivo sobre os debates que depois até dá origem a candidatos. Nada mais do que isso, não estou a menorizar. Eu puxo pela candidata do Partido Socialista, que de facto tem provas dadas no trabalho enquanto governante, num momento em que poucos de nós, numa situação em que poucos de nós somos testados, não é? Quer dizer, uma pandemia que ninguém estava à espera e que lidou. Sabe o que é que mais me choca aqui? É que ele criticou e admitiu que criticou o Sebastião Bugalho por o Sebastião Bugalho ir de comentador para cabeça de lista a umas eleições. Mas o próprio Pedro Nuno Santos era comentador na SIC, onde ele está agora, para depois ir para cabeça de lista nas eleições legislativas, que perdeu.
Grande Pedro, grande Pedro. Ou, muito bem. Portanto, não é por Sebastião Bugalho ser, nesta altura, mais conhecido como um comentador televisivo, que deixa de ser um candidato com o seu valor próprio, não é? Não. O senhor foi comentador aqui na SIC. António Costa foi comentador. Mas, o Presidente da República foi comentador. Eu peço desculpa, a minha atividade não era como comentador, era político, foi ministro, foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. E depois, a certa altura, era comentador. José Sócrates foi comentador na SIC, nos tempos de Emílio Rangel. Sim, mas eu não sei. Epá, isto é tão mau. O próprio Pedro Nuno Santos, e isto vi eu, ninguém me contou, admitiu que foi para comentador como forma estratégica de se candidatar à liderança do Partido Socialista. Portanto, criticar o Bugalho por isso, pá, vocês podem criticar o Bugalho por muita coisa. Agora, por isso, quando ele próprio fez exatamente a mesma coisa, ou, no caso, até pior, porque no caso do Bugalho, era a mesma profissão dele. Não era bem ou mal, era aquilo que metia comida no prato. O Pedro Nuno Santos não era a profissão dele. Ele foi para ali por questão de mero interesse político para ser cabeça de lista, tal e qual como o Bugalho. O que é? Saio do comentário para a política. Eu tinha um percurso na política e no governo e fiz Mas não será o comentário uma forma de as pessoas conhecerem o pensamento de alguém? Depende, porque normalmente os comentários que se ouvem na televisão são sobre o que os políticos disseram uns sobre os outros e não tanto sobre as políticas. Mas, mesmo assim, não deixa de ser interessante ver o político na forma de diálogo e de debate. Porque as políticas públicas, para serem executadas de um ponto de vista governamental, necessitam de diálogo e de debate. Se não existir essa criatividade e esse confronto de ideias, de um ponto de vista legislativo numa função primária e executivo numa função secundária, subsequente, não se chega a entendimento, nem a desenvolvimento das políticas públicas. Portanto, sim, um político ser comentador tem as suas benesses. Completamente. E agora, o Pedro Nuno Santos não reconhece isso porque não lhe dá jeito, porque fez um argumento depreciativo ao Sebastião Bugalho quando ele próprio estava inserido nessa mesma categoria que o Sebastião Bugalho. Mas eu não quero perder muito tempo com o candidato da AD, não vou fazer isso. Queria só esclarecer isto, se o achava um candidato menor por ter esse background. Verdadeiramente o que nos motiva é não só a cabeça de lista, a Marta Temido, nós temos Francisco Assis logo a seguir, temos Ana Catarina Mendes, temos um jovem de 27 anos a seguir a Ana Catarina Mendes, nós temos uma lista boa, temos pessoas com experiência de poder local que vão trazer também essa visão. Isto, por acaso, não concordando ideologicamente com as pessoas que estão na lista do PS, mas o PS apostou numa lista forte. Genericamente forte. Marta Temido não é o melhor nome que eles possam ter como número 1, já o disse. Contudo, o resto da lista, Ana Catarina Mendes, era Ministra dos Assuntos Parlamentares, Francisco Assis, nome sonante, entre aspas, dentro do PS, portanto, e já foi cabeça de lista às europeias, se eu não estou em erro, há 10 anos atrás, nas de 2014, corrijam-me se estiver equivocado. Portanto, é uma aposta forte. É uma aposta forte. A número 1, acho fraca, mas o resto são candidatos de peso. À política europeia. Por isso, temos uma lista com qualidade e temos mostrado neste mês que nós somos capazes de fazer, de ser coerentes com aquilo que defendemos. Nós somos um partido da ação. E mesmo na oposição, nós fomos capazes de demonstrar essa ação, essa capacidade de resolver, de apresentar soluções. O governo não. E, portanto, termina aqui este mini roast a Pedro Nuno Santos. Eu, honestamente, eu sou sincero, eu achava que o Pedro Nuno Santos iria ter uma prestação muito melhor em debates, entrevistas. Achava que ele teria muito mais carisma do que o que está a apresentar enquanto secretário-geral do PS. Mas, enfim, meus amigos, digam vocês de vossa justiça o que acharam deste momento. Metam like no vídeo, ajuda bastante. Subscrevam também o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. Grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas, vocês já sabem. Código Sousa 10, no segundo link da descrição para na Prozis terem 10% de desconto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.